Olá, clubistas da matemática. Preparados para resolver mais algumas questões de matemática? Esse é um vídeo especial dedicado às minhas turmas de sexto ano. Nesse vídeo, vamos resolver aí a revisão para a avaliação da segunda unidade. Então, vamos lá. Peço que você inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que você seja notificado quando os próximos vídeos forem publicados e você possa nos acompanhar, corrigindo aí algumas questões que foram passadas em sala de aula, dedicado ao sexto ano. Sem mais delongas, vamos para as questões. Nós temos aqui a primeira questão o seguinte. Os números abaixo seguem um padrão numérico e formam uma sequência. Qual é o último número que completa essa sequência? Observe o comando da questão. Está dizendo qual é o último número. Então, nessa sequência aí, faltam dois números. Falta um número aqui, ó, que está em branco, e esse daqui. A questão quer saber o último número, ou seja, ela quer saber que número está aqui. Então, observe, o primeiro número é 6, o segundo, 12, o terceiro, 18. Observe, essa é uma sequência dos múltiplos de 6. Ou seja, o primeiro é 6, o segundo eu coloco aqui, ó, mais 6, que dá 12. 12 mais 6 dá 18. O próximo número aqui é o quê? 18 mais 6. Ou seja, aqui vai ser o número 24. 24 mais 6 é 30. 30 mais 6, 36. E o último número que está faltando para completar a nossa sequência é o seguinte. É 36 mais 6. Ou seja, esse número é o 42. Certo? A próxima questão diz o seguinte. Anderson e Daniel se encontraram no mercado no dia 5 de janeiro. Então, vamos sublinhar aqui quando eles se encontraram. Dia 5 de janeiro. Sabendo que Anderson vai ao mercado de 5 em 5 dias, ou seja, se ele foi no dia 5, ele vai daqui a 5 dias, ou seja, no dia 10. Daniel, de 4 em 4 dias. Se ele foi no dia 5 de janeiro, ele vai no próximo dia, agora dia 9. Só que a questão quer saber o seguinte, quando eles vão se encontrar novamente? Se um vai de 5 em 5 dias, o outro de 4 em 4 dias, e a gente quer saber quando eles vão se encontrar novamente, essa é uma questão típica de MMC, mínimo múltiplo comum. Eu posso fazer aqui de dois modos. Eu posso saber os múltiplos de 5, múltiplos de 5 e os múltiplos de 4. Múltiplos de 5 é o quê? 5 vezes 1, 5, depois mais 5, 10, o próximo 15, 20, 25, 30 e assim por diante. Os múltiplos de 4 são esses. 4, 8, 12, 16, 20, 4 e assim por diante. Observe que nós temos aí um múltiplo comum, tanto no 5 como no 4. Que número é esse? Então, ó, nós temos aqui ó, o número 20 nos múltiplos de 5 e o número 20 nos múltiplos 4. Ou seja, daqui a 20 dias, eles vão se encontrar novamente. Se eles se encontrarem no dia 5 de janeiro, quando eles vão se encontrar novamente? Aí você pode pensar, encontrei dia 20, então vai ser dia 20 de janeiro. Aí você coloca lá, 20 de janeiro. Aí você vai errar a questão. Eles vão se encontrar daqui a 20 dias. Se eles se encontrarem dia 5, daqui 20 dias vai ser quando? Dia 25, não é isso? 5 mais 20. Então, dia 25 de janeiro é quando eles vão se encontrar novamente. O outro método é o seguinte. Eu vou fazer o MMC 4 e 5. Então, fatorando em números primos, nós temos o seguinte. Se temos um número par,
a gente consegue dividir por 2. Então, ó, 4 dividido por 2, 2. O 5 não divide exatamente, então vamos repetir. Dá para dividir o 2 novamente por 2. Então, lado direito, 2 dividido por 2, chegamos em 1. E agora temos apenas o número 5. E o número 5, a gente sabe que ele é um número primo, que só consegue dividir por 1 e ele mesmo. Dividindo aqui por 5, ó, 1 já repete, 5 dividido por 5, 1. Agora, para calcular o MMC, a gente multiplica todos os divisores. Ó. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 5, isso aqui dá 20. Então, a gente chegou no mesmo resultado, no dia daqui a 20 dias, certo? Se eles se encontraram dia 5 de janeiro, daqui a 20 dias, mais 20 dias, eles vão se encontrar dia 25 de janeiro. Mas antes disso, deixe aí o seu joinha se está gostando do vídeo, da resolução das questões. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho. Na questão 3, temos aqui o seguinte. Franciele trabalha vendendo kits escolares. Ela tem 100 canetas pretas e 80 canetas vermelhas. Ela quer montar caixinhas iguais com a mesma quantidade de cada caneta e sem sobras. Quantas caixinhas ela vai precisar? Observe aí no comando da questão. Ela quer saber, ó, quantas caixinhas ela vai precisar. E os kits que ela vai fazer vai ter o quê? Ó? A mesma quantidade de cada caneta. Então, a gente vai ver qual vai ser a quantidade de canetas que vai ter em cada kit. Vamos lá fazer. A gente nota que essa questão é típica de MDC, máximo divisor comum, porque eu quero montar kits. Ó. Ela vende kits, ela vai montar essas caixinhas iguais. Ó. Se ela já tem uma quantidade total e vai dividir, já sei que vou utilizar o divisor. Se é o divisor, é o máximo divisor comum. Então, já tem aqui ó, os divisores de 100 e os divisores de 80. Então, eu posso fazer aqui, ó, colocar aqui do lado, tem mais espaço para a gente calcular. Máximo divisor comum de 100 e 80. Como são números pares, a gente consegue dividir aqui por 2, certo? Dividindo por 2 aqui, ó, 100 dividido por 2 dá 50. 80 dividido por 2, 40. Observe que aqui, quando a gente estiver trabalhando com MDC, a gente vai marcar esse número, fazer um círculo nele, porque a gente vai utilizar ele lá no final. Vamos prosseguindo aqui e no final eu conto porque a gente marcou. A gente tem aqui 50 e 40. A gente consegue dividir novamente por 2. 50 dividido por 2 dá 25. 40 dividido por 2 dá 20. Consegui dividir os dois números por 2, então vou marcar ele também. Agora eu tenho 25 e tenho 20. Eu ainda consigo dividir por 2, né? Ó, o 25 não divide por 2 exatamente. Então, eu vou repetir o 25. O 20 eu consigo dividir. 20 dividido por 2 dá 10. Eu não vou marcar aqui o 2, por quê? Porque eu dividi apenas um dos números e não os dois ao mesmo tempo. Agora, nós temos aqui, ó, conseguimos dividir novamente por 2. 25 a gente repete. O 10 dividido por 2 dá 5. Dividi apenas o número 10. Também não vou marcar o 2. E agora eu tenho 25 e tenho 5. A gente sabe que só consegue dividir esses números aí por 5. Então, dividindo por 5, 25 dividido por 5 resulta em 5. E 5 dividido por 5, o resultado é 1. Eu dividi aqui os dois números por 5, então vou marcar ele também. Agora eu consigo dividir apenas por 5. 5 dividido por 5, 1. E o 1 aqui eu vou repetir. Não vou marcar aqui novamente, porque eu só dividi apenas um dos números. Agora vamos lá.
Por que a gente marcou esses números? Porque eu só consigo dividir esses dois números, o 100 e 80, os dois ao mesmo tempo, por 2, por 2 e por 5. Então, eu vou multiplicar apenas esses números que eu marquei. Eu vou ter 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2, 4. E 4 vezes 5, isso vai dar 20. Aí você pode pensar, serão 20 caixinhas que a pessoa vai precisar para montar os seus kits. Mas não, esse 20 vai ser a quantidade de canetas que vai ter em cada kit, certo? Ó, cada kit vai ter 20 canetas. 20. Para eu saber a quantidade de caixinhas, só eu pegar a quantidade total de canetas e dividir aqui pela quantidade dos kits. Eu tenho 100 dividido por quantas canetas? Ó? Por 20. Se eu fizer grupos de 20 canetas, com 100 canetas, quantos grupos eu vou ter? Então, observe. Eu tenho aqui, eu posso cortar um zero, porque os números aí são múltiplos de 10, tá certo? Se um número termina com zero e o outro também, eu posso cancelar aqui na divisão. Então, agora eu tenho 10 dividido por 2. A gente sabe que é 5. 5 vezes 2, 10. Para chegar em 10, falta 0. Então, com as canetas pretas, eu vou fazer 5 kits. Ó, 5, vou precisar de 5 caixinhas. 5 caixinhas para canetas pretas. E quantas caixinhas eu vou precisar para colocar as canetas vermelhas? Basta eu pegar a quantidade total, 80, e dividir pela quantidade que a gente descobriu que foi 20, né? 20 canetinhas. Quantas caixinhas eu preciso para a gente completar essas 80 canetas? Novamente, eu posso cortar um zero no final e um zero aqui no final. Agora eu tenho 8 dividido por 2. A gente sabe que é 4, porque 4 vezes 2 dá 8. Para chegar em 8 falta 0. Então, vou precisar de 4 caixinhas para colocar minhas canetas vermelhas. Então, agora eu já sei aqui, ó, 5 caixinhas para colocar as canetas pretas e 4 caixinhas para colocar as canetas vermelhas. A questão quer saber o quê? Ó? Quantas caixinhas ela vai precisar para fazer esses kits no total. Então, eu tenho 5 mais 4. 5 mais 4 vai ser 9. Então, o Franciele vai precisar de 9 caixinhas para montar esses kits. Tá certo? Vamos para a próxima questão agora. Decomponha o número 500 em fatores primos. Então, vamos fazer a decomposição do número 500. Então, é 500, coloco o tracinho. Se é um número par, eu sei que eu vou começar dividindo por 2. Então, 500 dividido por 2, 250. 250 termina com 0, então a gente sabe que é novamente um número par. Então, consigo dividir novamente aqui por 2. 250 dividido por 2 vai dar 125. 125 não é um número par, então vou ter que saber um outro número que eu consiga dividir 125. Será que dá para dividir por 3? Lembra dos critérios de divisibilidade por 3? A gente soma os seus algarismos e vê se ele está na tabuada do 3. Ó, 1 mais 2, 3. 3 mais 5, 8. 8 não está na tabuada do 3, então ele não é múltiplo de 3. O próximo número é o número 5. Então, se o número termina com 5, a gente já sabe que ele divide por 5. 125 dividido por 5 vai dar 25. 25 a gente sabe que divide novamente por 5. Dá 5. E o 5 só divide por ele mesmo e resulta em 1. Agora a gente vai reescrever esse número utilizando apenas os números primos. No caso aqui a gente tem 2 e tem 5.
a gente vai escrever da seguinte maneira. Eu tenho 2 que aparece quantas vezes? 2, né? Então, isso é a mesma coisa que 2 elevado ao quadrado. Então, vou ter 2 ao quadrado vezes o número 5, né? O número 5 aparece quantas vezes? Aparece 1, 2, 3. Então, isso é a mesma coisa que a gente multiplicar o 5 3 vezes. É o 5 vezes o 5 vezes o 5. Isso é a mesma coisa que 5 ao cubo, ou 5 elevado à terceira potência. Então, ficaria elevado a 3. Então, o número 500, escrito em fatores primos, é 2 ao quadrado vezes 5 ao cubo. Essa é a forma de fatores primos do número 500. Agora vamos lá. Identifique as frações próprias, impróprias e aparentes. Lembrando, o que seria uma fração própria? É quando o numerador é menor que o denominador. As frações impróprias é quando o numerador é maior que o denominador. E as frações aparentes é quando o numerador é um múltiplo do denominador. Sabendo disso, vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui cada fração com uma cor. A fração própria, a cor vermelha, as frações impróprias, a cor verde, e as frações aparentes, na cor azul. Sabendo que as frações próprias têm um numerador, que é o número de cima menor, a gente vai observar quais são elas. Então, o número de cima, que é o numerador, tem que ser menor que o denominador. Na primeira, não pode ser, na segunda também não, na terceira não. Então, aqui nós temos, então vamos colocar aqui de vermelho. Uma próxima, onde seria o numerador é menor que o denominador. Aqui em 1/4. Uma outra, qual seria? Aqui, ó, 5 décimos. O número de cima é menor que o número de baixo. Novamente, aqui em 6 décimos, de cima é menor que o número de baixo. E a última, 13 vinteavos. Então, o numerador é menor que o denominador. Agora, as frações impróprias, onde o número de cima é maior que o número de baixo. Então, observando aqui, ó, nós temos aqui 6 meios. Só que lembrando, 6 meios dá 3. Quando a gente consegue dividir exatamente, ou o número de cima é um múltiplo do número de baixo, isso aqui é uma fração aparente. Então, a gente não vai marcar essa. Então, aqui, ó, 6 quintos a gente consegue marcar porque o numerador não é múltiplo do denominador. Outra que a gente considera imprópria, 11 sextos, mais uma, 5 terços. 9 terços não, né? Ela é uma fração aparente, porque o 9 é múltiplo do denominador, que no caso é 3. 5 oitavos, ela é uma fração imprópria. O número de cima é maior do que o de baixo. Outra, nós temos aqui, ó, o número de cima é maior que o de baixo. Porém, o 18 é múltiplo de 6. Então, a gente sabe que ela é uma fração aparente. E, por fim, nós temos aqui, ó, 11 nonos. Então, essa é a última fração imprópria dessa sequência que nós temos. As frações que sobraram, a gente já sabe, elas vão ser o quê? Aparentes. Então, aqui, ó, 6 meios, porque o 6 é múltiplo de 2. 9 terços, porque 9 é múltiplo de 3. 9 nonos, porque 9 é múltiplo de 9. 20 décimos, porque 20 é múltiplo de 10. 18 sextos, porque 18 é múltiplo de 6. Então, essas aí são as frações próprias, impróprias e aparentes. Continuando, a sexta questão diz o seguinte: represente com desenhos as seguintes frações. Então, nós temos aqui, ó, 3 sétimos e 12 quintos. Então, aqui, simplesmente a gente vai fazer um desenho e pintar 3 partes de um total de 7. Então, lembrando, a parte de baixo é sempre o total que eu vou dividir o meu desenho. Vou desenhar aqui quadradinhos porque fica mais fácil.
Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desses 7, a gente tem que pintar quantos? Apenas 3, não é isso? Ó. Posso pintar esse e esse. Nós temos aí uma fração que representa 3 sétimos. E agora, professor, quando o número de cima for maior, o que é que eu tenho que fazer? Vamos lá, a gente vai ter que fazer alguns desenhos até ir completando a quantidade que eu quero. Lembrando, esse desenho tem que ser dividido em quantas partes? Em 5. O número de baixo, que é o denominador, representa a quantidade que eu vou dividir o meu desenho. Então, eu vou fazer vários desenhozinhos aqui, ó, com 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu vou começar a pintar. Eu tenho que pintar 12. 1, 2, 3, 4 e 5. Não deu para completar os 12. Eu vou fazer o quê? Fazer mais um desenho com 5 partes. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou começar a pintar. Já tenho 5. Então, 6, 7, 8, 9, 10. Ainda não completei. Eu quero pintar quantos? 12. Então, ainda faltam 2 quadradinhos para eu poder pintar. Então, eu vou ter que fazer novamente mais um desenho, que é dividido em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. Já tenho 10, então agora eu só posso pintar mais 2. Então, aqui nós temos o total 12 pintados quando é dividido por 5. Então, 12 quintos, essa é a representação, certo? Na sétima questão, nós temos agora o seguinte. Os alunos do sexto ano fizeram uma viagem para Recife, que fica a 120 quilômetros de Caruaru. Então, sempre que aparecer um número, a gente vai ter que sublinhar para a gente poder voltar e interpretar a questão depois. Eles fizeram uma parada para abastecer o veículo depois de 80 quilômetros. Qual a fração? Olha o comando da questão. Qual fração representa o caminho já percorrido? Então, eu tenho que saber quanto eles já andaram. Eles pararam depois de 80 quilômetros. Então, eles andaram 80 quilômetros e pararam. Então, isso aí já foi o total percorrido. Então, já sei, eles percorreram 80 quilômetros. Mas o total é quanto? O total é 120. Então, a parte que eu já tenho é 80, fica na parte de cima da fração. E a parte total fica no denominador, na parte de baixo da fração. Na questão ainda diz, ó, simplifique. Essa aqui é uma fração que representa tranquilamente. Mas a gente vai ir simplificando até a gente encontrar uma fração irredutível, quando a gente não consegue mais simplificá-la. Então a gente observa, são dois números pares. Então a gente consegue dividir aqui por 2 e aqui também por 2. 80 dividido por 2 é 40. 120 dividido por 2 é 60. Novamente, temos dois números pares. A gente consegue dividir novamente por 2. Então, dividindo o numerador e o denominador por 2, vamos ter 40 dividido por 2, 20. 60 dividido por 2, 30. Novamente, temos números pares. Então, conseguimos dividir ainda por 2. Dividido por 2 e por 2. 20 dividido por 2 é 10. E 30 dividido por 2 dá 15. Agora, nós temos o número par e o número ímpar. Então, a gente não vai conseguir aí dividir o 10 e o 15 por 2 juntamente. Qual seria o número que eu conseguiria dividir tanto o 10 como o 15 ao mesmo tempo? Se você pensou 5, você acertou. Então, eu posso dividir o número 10 por 5 e o número 15 aqui também por 5. 10 dividido por 5 é 2.
E 15 dividido por 5 é 3. Agora, a gente não tem mais como simplificar essa fração. Não tem mais como dividir o 2 e o 3, porque o 2 e o 3 são números primos, só consegue dividir por 1 e ele mesmo. Então, agora, a gente chegou na fração irredutível. Não tem mais como simplificar e essa é a nossa resposta. 2/3. Então, eles já percorreram, né, já andaram o caminho aí 2/3 do total, certo? E antes de finalizar, deixe o seu joinha aí no vídeo, inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos, certo? Na nossa última questão, temos o seguinte. Joyce comprou um livro de 500 páginas. Olha, 500 páginas. Em uma semana, ela leu quanto? 3/10. E na semana seguinte, uma semana depois, ela leu quanto? 4/10. Observe a pergunta. Que fração representa o total de páginas lidas nessas 2 semanas? Então, ele quer saber a fração do total de páginas. Na primeira semana, ela leu quanto? 3/10. Na segunda semana, 4/10. Juntando as 2 semanas. Se eu vou juntar as 2 semanas, eu vou fazer o quê? Vou fazer uma soma. Então, já sei. Ó. Se eu vou juntar, vou fazer uma soma. Então, 3/10 mais... Quanto ela leu na outra semana? 4/10. Se eu tenho uma soma com denominadores iguais, a gente faz o quê? A gente repete o denominador, que no caso é o 10, e soma os numeradores. 3 mais 4, 7. Então, a fração que representa o total de páginas que ela já leu nessas 2 semanas é 7/10. A letra B quer saber o seguinte. Quantas páginas do livro ela leu nessas 2 semanas? Agora é o quê? A quantidade de páginas. A gente tem apenas a fração aqui, 7/10. Ela leu. Então, nessas 2 semanas, ela leu o quê? 7/10 de quanto? Do livro total. Só que o livro tem quantas páginas? Tem 500 páginas. Lembrando, quando eu tenho o de, eu posso substituir aqui por uma multiplicação. Então, substituindo, reescrevendo 7/10 vezes 500. Aí lembra o que a gente fazia? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, vamos ter aqui 500 dividido por 10. Se os números terminam com zero, eu posso aqui cortar um zero aqui e um zero aqui. Agora, 5 dividido por 1 é o próprio 5. 5 vezes 1 dá 5. Para chegar em 5, falta 0. E baixamos o 0. 0 dividido por 1 vai dar quanto? 0. 0 vezes 1, 0. Para chegar em 0, falta nada. Como não tem mais número para baixar, a gente finaliza a nossa conta. Então, olha, aqui nós encontramos o número 50. Só que aí falta fazer o quê? Agora a gente multiplicar pelo número de cima da fração. Então, eu tenho 50 vezes quem? Vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 5, 35. Então, essa aqui é a quantidade total de páginas que Joyce leu nessas 2 semanas. Então, Joyce leu 350 páginas nessas 2 semanas, tá certo? Então, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e um recado especial para os meus alunos. Curta e comente o seu nome e a sua turma nesse vídeo, tá certo? Tchau, tchau e até a próxima!